Desejo a todos mais uma vez a graça e a paz de Jesus Cristo. Vamos orar e começar o nosso estudo. Pai querido que estás nos céus, na tua presença queremos nos encontrar para poder mais uma vez aprender sobre as profecias que o Senhor quer falar para a tua igreja nestes últimos dias. Sabemos que sem profecia o povo se corrompe, por isso queremos ser instruídos pelo Espírito Santo. Venha nos ensinar, Pai, que venhamos a nos preparar, estarmos prontos para nos encontrar no dia de Cristo Jesus, em que Ele virá nos buscar. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. Temos o quarto selo então aberto. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Sai então um outro cavalo e um cavaleiro. E esse cavalo, ele não é amarelo, ele é cloros, a cor esverdeada ou verde na profecia. E esse cavalo esverdeado traz um cavaleiro, e ele é a morte. E o inferno estava seguindo. Quem é esse cavaleiro que é a morte? O próprio Apocalipse nos dá a resposta. Jesus mesmo nos diz sobre isso no primeiro capítulo. Lá na segunda parte do verso 17, diz o seguinte: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Quem é a morte e o inferno? Hebreus, capítulo 2, no verso 14, nos dá a resposta. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, Jesus, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quem tem o poder da morte é o diabo, pelas suas consequências, através do pecado que se originou, desde o jardim do Éden, em que enganou Eva, e Adão também pecou. Ele disse: É certo que não morrereis. Mas eles comeram, pecaram, e a morte passou a todos os homens. Mas Jesus tem então o poder sobre Satanás, sobre a morte e o inferno. Lá em Apocalipse 20, verso 1 a verso 3, nos diz o seguinte: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Jesus tem autoridade, então, sobre Satanás, para o prender durante o milênio e o soltar por pouco tempo. Ele tem a chave do abismo. Ele tem poder e autoridade em suas mãos. E é Satanás que agora está por trás das perseguições e do governo que rege o mundo no final dos tempos. A sua autoridade irá influenciar essas perseguições. E ele persegue a quarta parte da terra. Temos até agora, então, tratado de simbolismos na profecia. E a quarta parte provavelmente também se trata de uma parte simbólica na profecia. Se é literal, quem sabe, nós saberemos no futuro. Mas a Bíblia nos dá referência a quem são esses agora que passam por essa perseguição. A quarta parte da terra nós podemos encontrar lá no capítulo de Êxodo 29, nos versos 38 ao verso 40. As ofertas contínuas lá no santuário, no tabernáculo de Moisés. Todos os dias, então, se ofereciam sacrifícios. Eram as ofertas diárias. E isto, no verso 38 ao 40, nos diz: Isto é o que oferecerás sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Aqui há, então, um serviço contínuo do santuário terrestre.
um cordeiro pela manhã e o outro pela tarde, simbolizando também Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, do qual ele foi crucificado pela manhã, na terceira hora, e morto pela hora nona. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aqui temos então também um sacrifício contínuo, ou seja, quando o sacrifício diário, que é representado aqui, ele ainda está ativo, representa que a graça ao pecador ainda é oferecida, pois ele ainda pode trazer as suas ofertas, seus holocaustos, os sacrifícios e também o seu sacrifício de purificação, para que ele então seja aceito diante de Deus e receba então o perdão. Quando tudo isso estiver funcionando, ainda há graça e salvação. Mas quando o sacrifício diário for tirado, então a graça também será tirada. Ou seja, o sacrifício será tirado e também o serviço do santuário será parado, será interrompido. Assim, no final, no livro de Daniel, capítulo 11 e também no capítulo 12, temos quando o sacrifício diário for tirado, então a porta da graça também irá cessar. Não há um santuário na terra, existe um santuário no céu. E quando o sacrifício diário for tirado, então a graça ao pecador também será tirada, pois Cristo continuamente intercede pelo pecador. Alguns podem até achar que o sábado é o sacrifício diário, mas veja que ele é semanal. A graça sim é diária, todos os dias, a todos os pecadores. Por isso aqui é oferecido o perdão e a salvação a todos eles. Pois esses mesmos, agora nós vamos ver quem são que são perseguidos. No verso 40, com um cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. Aqui nos diz, no santuário existia junto com o cordeiro farinha amassada, 10ª parte. Assim como lá no selo, no terceiro selo tinha farinha. Mas aqui também há uma 4ª parte de um hin de vinho e uma 4ª parte de azeite, simbolizando aqueles do terceiro selo que foram ajudados por Deus a passarem por aquele período. A cura daquela ferida que Deus proporcionou a eles, para que então eles pudessem então ser fortalecidos e passar. É a 4ª parte da terra que então é perseguida no 4º selo, do qual eles também, junto com a mensagem do terceiro anjo, oferecem a graça que é aqui mencionada no altar, o Cordeiro de Deus, a justificação pela fé em Jesus Cristo, e apresentam a salvação e a graça e o perdão aos habitantes do mundo. Esses são os perseguidos. A porta da graça ainda está aberta no 4º selo e é oferecida a eles, por isso também são perseguidos. Aqui nos diz ainda, no capítulo 6, que eles são perseguidos pela espada, mortos pela espada, ou seja, pelas autoridades civis, eles são então perseguidos, e também pela lei do decreto dominical, ou seja, não é o decreto de morte, mas é a lei do domingo que faz com que sejam perseguidos e mortos. E também pela fome, pois aqui também temos o sistema da lei dominical que proíbe de eles poderem comprar ou vender e são privados diante disso. E também são mortos com a mortandade, que são permitidos que haja perseguição e mártires nesse período, de porem sua vida em testemunho da verdade. E também por meio das feras da terra, como em 1 Coríntios 15, verso 32, diz que Paulo lutou em Éfeso com homens como feras endemoniados, homens sem Deus, homens realmente possuídos. E são essas pessoas que perseguirão o povo de Deus. São essas atitudes tomadas contra aqueles que estão firmes, passando pelas provas e os eventos finais dessa terra. Em continuação, no livro do Grande Conflito, na página 610, diz assim: assumindo a oposição caráter mais violento, os servos de Deus de novo ficam perplexos,
pois lhes parece que eles motivaram a crise. Reticências. A luta se torna mais renhida e acirrada, mas a sua fé e coragem aumentam com o perigo. Reticências. A perseguição em suas várias modalidades é o desenvolvimento de um princípio que subsistirá enquanto existir Satanás e tiver o cristianismo poder vital. Quem está por trás disso é o próprio Satanás. Ele é que vem trazendo as consequências do inferno, ou seja, todas as consequências de perseguição que vem trazendo é o próprio diabo. E ainda diz mais, a página ainda de 610 diz: conquanto muitos de nossos legisladores sejam ativos agentes de Satanás, Deus também tem os seus instrumentos entre os principais homens da nação. Então, Satanás tem os seus agentes no poder, nos governos, para impor e perseguir os filhos de Deus. Mas Deus também tem os seus filhos, para que então ainda segurem um pouco de tempo, que se oponham a essa perseguição. Na página 611 diz, para que a mensagem do terceiro anjo ainda possa ser proclamada. Então, Satanás está agora por trás disso, e é ele que motiva toda essa crise. Parece que é apenas um governo que está exigindo forçosamente a obediência a esse sistema, mas não é. É o próprio inimigo que está por trás disso. Sabemos que o povo de Deus estará sofrendo as consequências da sua fidelidade. Alinhando agora com Mateus 24, temos então no versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse, então, é o quarto selo do Apocalipse. Seja, então, o povo de Deus, ao passar por esse período, a se manter firme. Não é ainda o decreto de morte, mas é um período em que a luta se torna mais renhida e acirrada, como diz a profecia. E o povo de Deus ainda precisa passar por isso e ser purificado. Mas que ao passar por isso, ele então será salvo. No próximo selo, nós vamos ver a consequência, o resultado do quarto selo. E vamos ver também que Roma, a partir de tudo isso, vai ser julgado. Lá no capítulo 17, o julgamento da grande meretriz. Que Deus os abençoe e até o próximo estudo. Amém.